Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui colaborando com a obra do Senhor, com a sua noiva, porque é o desejo do Senhor falar essa noite. E Ele tem falado desde o início do culto, Ele tem trazido consolo, Ele tem trazido esperança. E Ele trouxe uma palavra para nós nessa noite. Uma palavra que já foi confirmada através de uma das irmãs ao citar a carta de Hebreus no capítulo 10. E o justo viverá pela fé. E a palavra que o Senhor trouxe para a sua noiva, para a sua amada igreja na noite de hoje, está em Abacuque, capítulo 2. E nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 20. E a partir daí será o nosso Senhor falando conosco, amém? Todos acharam? Abacuque, capítulo 2. Posso ler? Amém. Abacuque, quase no final do Velho Testamento, após o livro de Naum, antes de Sofonias. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigília. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. E então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porque essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim. E não falhará, ainda que demore. Guarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. E em verdade a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. O seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol, a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão me estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão. Porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra a terra e cidades e seus moradores. E ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e portanto pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e a estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência.
a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha, em vez de honra. Sim, bebe tu também, e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahvé se achegará a ti, e a tua vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado, mediante a violência que desferiste contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Por aquele que faz tais objetos, deposita sua confiança na sua própria obra, na obra de suas mãos. Contudo, cria ídolos, mudos e inúteis. Ai daquele que diz a madeira desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahvé sim, ele está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Abacuque, ele foi um dos profetas do Senhor. Segundo se ensina nas escolas de teologia, chamado profeta menor. Eu não sei exatamente por que profeta menor, porque para mim todos os profetas do Senhor são profetas. Mas Abacuque, ele viveu num tempo em que é chamado o tempo do juízo, quando Israel e Judá foram invadidos por Nabucodonosor e a terra da Babilônia e foram levados cativos. Primeiro Judá, depois Israel. E Abacuque, vendo toda aquela destruição, toda a ação daquele povo ímpio, cruel, feroz, sobre o povo de Deus, Abacuque se questionava. E questionava ao Senhor por que é que aquelas coisas estavam acontecendo. Por que é que aquele povo, chamado povo de Deus, povo separado e escolhido, estava sofrendo tantas coisas. Estavam sendo massacrados, estavam vendo a sua herança, a sua posteridade ser assassinada. E Abacuque não se conformava com aquilo que ele considerava ser tamanha injustiça. E ele se colocou na brecha. Ele se colocou como atalaia. Ele se colocou na posição de quem está pronto para ouvir a Deus. E aqui vem a primeira mensagem do Senhor para esta noite. Porque é que estáis procurando profecias. Porque aquele que quer ouvir a minha palavra, ele me busca primeiro na palavra revelada, a Bíblia. Aquele que quer verdadeiramente me conhecer, que quer compromisso comigo, ouve primeiro a minha voz, buscando os meus ensinamentos que já foram revelados. E então me busca na sua intimidade, no seu quarto fechado, com o seu joelho dobrado. Porque ali ele se coloca em intimidade comigo e ali eu falarei com ele. Porque tem vós buscado profecias na boca do engano? Não tentai o Senhor vosso Deus, diz o Senhor. Aquele que quer ouvir a voz do Senhor, que abre os seus ouvidos e ouça. O Senhor tem falado e Ele fala a qualquer momento que qualquer um deseje. Basta que busque na palavra. Ali está a boca de Deus falando nesta terra. E quando queremos ouvir um pouco mais, um direcionamento específico, é joelho no chão e boca ao pó. Porque é na intimidade. Jesus nos ensinou isso, é no quarto fechado. E buscai ao Senhor na intimidade do seu quarto. E ali, o que ele ouviu no oculto,
Ele te exaltará à luz do dia. E então o Senhor, ao seguir da palavra, Ele vem trazendo uma descrição. E Abacuque, ele estava ali angustiado e ele estava perguntando: Senhor, por que que o ímpio, por que que o homem agressivo, por que que o homem mau e cruel, por que que aquele que não te honra, aquele que comete tantos pecados, ele prospera? E o teu povo, que é santo, justo e reto, perece. E o Senhor começa trazendo uma resposta para Abacuque. E ele começa fazendo um resumo de todo o capítulo. A gente pode parafrasear dizendo assim: que o Senhor respondeu a Abacuque: Abacuque, vê esse povo ímpio. Abacuque, vê esse povo cruel que abate ao meu povo, mas que age segundo a minha permissão. Sou eu quem permito. Mas ao meu tempo, este povo também será julgado. E o Senhor, Ele quer falar conosco essa noite, porque muitos têm perguntado: Senhor, por que é que está doendo tanto? Senhor, por que é que eu estou passando por tantas aflições? Senhor, por que é que a luta está tão grande? Senhor, por que é que eu estou sendo humilhada? Por que é que eu estou sendo massacrada? Por que é que parece que eu estou perdendo tudo? E o Senhor está dizendo assim: porque eu permito. E eu permito as dores para que vocês aprendam a caminhar, não pela vista, mas pela fé. Para que busquem a mim, mas aprendam a caminhar e a confiar não naquilo que estão vendo, que estão sentindo e que estão tocando, mas que ao verem toda a situação, tudo contrário, ainda assim creiam em mim. E ainda assim me busquem, mesmo porque se não for pelas dores, vocês me esquecem. Porque se não for debaixo da dor, vocês não lembram que eu existo. Porque quando estão na alegria, no máximo dizem obrigada, Deus. Mas não sabem se colocar verdadeiramente na minha presença. Não por própria vontade. Como louvaram essa noite, a luta contra a carne é grande. E muitos têm deixado a carne vencer essa luta. E quando o Senhor estava me trazendo essa palavra, e eu estava o tempo inteiro ali dizendo: Senhor, fala com a tua igreja. Que não seja eu, tua pequenina, nos alinha, nos orienta, nos ensina. Porque quem sou eu? E o Senhor, Ele tem uma palavra para a sua noite, né? Para a sua noiva nessa noite, porque Ele está o tempo inteiro perguntando: quando é que eu te prometi facilidade? Quando foi que eu te disse que não iria doer? Quando foi que eu te prometi alguma troca? Quando foi que eu te ensinei? Onde é que te ensinaram que a tua fé é moeda de troca para comigo? Porque muitos têm vindo e buscado a minha face por aquilo que eu tenho para oferecer, por aquilo que eu tenho para dar, pela cura que eu tenho para entregar, pelo carro, pelo sonho a ser realizado. Porque a minha igreja hoje prega vitória. A minha igreja hoje, ela prega realizações. A minha igreja hoje prega tudo aquilo que eu tenho para abençoar, e eu verdadeiramente tenho. Mas muitos têm buscado a bênção, mas não querem compromisso com o abençoador. Muitos têm trocado a minha presença
por bens materiais, por aquilo que reluz como ouro, mas que não é ouro. E vocês têm esquecido de buscar a mim. Esqueceram-se quem eu sou? Esqueceram que sem santidade ninguém pode ver a minha face? Hoje foi louvado belos hinos, canções foram entoadas, mas como vocês têm me louvado e me adorado no dia a dia de cada um? Será que os seus louvores têm chegado até os céus com as suas atitudes e os seus corações verdadeiramente prostrados diante de mim? Ou será que as suas palavras são palavras só de boca? Quem foi que vos ensinou a trocar a minha presença por bens materiais? Quem foi? Quem foi esse que trouxe espírito de engano para dentro da minha igreja? Eu não tenho mais tempo. Vocês têm ouvido que eu estou chegando. Não há mais tempo para se perder tempo. Acaso eu não vos ensinei? Acaso eu não te disse que é mais fácil é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus? Acaso meu filho Salomão não trouxe para vocês o ensinamento de que tudo é vaidade? E eis que vocês continuam perdendo tempo e correndo atrás do vento, ao invés de me buscar, ao invés de me adorar, ao invés de verdadeiramente alinhar a sua vontade, o seu coração para comigo, com o meu coração e com o meu espírito. Tudo é vaidade. A semana passada eu fui em uma igreja visitar. E quando eu fui sob recomendação. E nessa igreja haviam me dito que o fogo descia do céu. E o pastor falava e o pastor revelava. E revelava e revelava. E quando eu cheguei nessa igreja, iniciaram-se os louvores. E são louvores que sabem cantar muito bem as nossas dores. Sabem nos quebrantar. E então vieram as várias profecias. E eu profetizo, e eu profetizo, e eu profetizo. Eu profetizo vitória, eu profetizo glória, eu profetizo que esse momento vai passar, essa dor vai passar. E cada um que diga, eu recebo, eu pego, eu tomo posse. Mas e se eu não quiser? Pergunta o Senhor. E se eu decidir deixar na tua carne o espinho? Porque se eu arrancar, tu se desvia. Porque se eu te tirar da dor, se eu te tirar da prova, tu sai da minha presença. Porque tu ainda não aprendeu a me buscar por amor. Tu ainda não entendeu que não é o carro, não é a casa, não são as circunstâncias, mas sou eu. Que o meu compromisso não é com a carne, porque a carne a nada aproveita. O meu compromisso é com a salvação da tua alma. Porque eu estou voltando e eu pergunto, analise-se cada um a si próprio. Porque você pode esconder do mundo. Você pode enganar a si próprio. Você pode mentir para o pastor. Você pode esconder do seu irmão. Mas você não pode se esconder de mim.
Porque eu te conheço no profundo e eu trago à luz o oculto e o escondido. E eu te pergunto nessa noite, tolo, e se eu te tomasse a tua alma hoje, o que terias tu para me apresentar? Esqueceste que as tuas obras serão passadas diante de mim? Esqueceste que as tuas obras serão provadas pelo fogo santo do meu Espírito? E que se tuas obras não forem de ouro puro, verdadeiramente ricas diante de mim e dos meus olhos, elas perecerão como palha? O que tens tu para me apresentar? Porque eu chamei a cada um e o meu chamado é para todos. E eu vos entreguei um ministério. Eu vos entreguei uma ordem. Vai e buscai as minhas almas. Onde estão as minhas almas? Onde está aquele bêbado? Onde está aquele drogado? Onde está a prostituta? Onde está o perdido? Onde estão as minhas ovelhas? Onde estão as minhas viúvas? Onde estão os meus pequeninos? Quantos tu tem alimentado? Quantos tu tem confortado? Quantos tu tem consolado? Porque eu estou chegando. E não há mais tempo e eu estou cansado de ter a minha igreja buscando-me por coisas vãs, clamando a mim por coisas que não as salvará. Quando vocês irão entender que o carro, a casa, o status, a família, tudo ficará? Nada disso levarão para dentro do caixão. Nada disso será aproveitado. Ai de ti. Ai de vós. Ah, se vós soubesseis o que está por vir. Se pudesseis ver aos que leram a carta de Apocalipse, tem um vislumbre. Esqueceram-se que o que suja o templo não é o que entra. Não são as tuas vestes de santidade externas que vão me dizer o quanto cada um é santo. Não é a tua religiosidade que vai te salvar. Não são os atos externos de adoração. Porque muitos aqui têm mostrado a sujeira que há dentro ao abrirem as suas bocas. Porque o que sai é o que condena o homem. Porque o que sai da boca do homem representa o que lhe enche o coração. E onde está o seu coração, está o seu tesouro. Ai de vós! Ao meu tempo, quando eu estive nessa terra, eu enfrentei aqueles que vocês chamam de fariseus. E naquele tempo eu dizia, ai de vós, hipócritas. Ai de vós, sepulcros caiados. Ai de vós, que escondeis do mundo, mas não podem esconder da face de Deus. E eu continuo falando, ai de vós. Ai de vós, e quando eu falo isso, não é porque eu não os amo. Eu os amo, e como amo.
E como eu tenho expressado o meu amor, mas vocês têm deturpado este amor. Porque vocês me têm por santo, me têm por justo, e eu sou santo, bom e justo. E eu sou amor, mas eu também sou fogo consumidor. Por que chamai a mim de Senhor, se não fazei-me Senhor das vossas vidas verdadeiramente? Cada um analise a si mesmo. Porque cada um sabe a quem eu tenho falado. E o que eu tenho dito. Alinhai-vos comigo, porque não há mais tempo. Vós que praticais a iniquidade, vós que tem amealhado riquezas, sem considerar o prejuízo ao vosso irmão, vós que tem feito coisas escusas, comércio escuso. Cuidado, atenção. Ainda é tempo ao alinhamento, ao arrependimento. Ainda há tempo para voltar atrás. Ainda há tempo. Ainda há tempo. E essa palavra de hoje é uma palavra em que novamente eu trago a minha igreja para alinhar-se comigo. Por que confiais nos vossos braços? Por que confiais em ídolos inúteis? E quando eu falo ídolos, tudo aquilo que você confia que não é em mim, quando você coloca a sua esperança que não seja em mim, você está criando um ídolo para você. A tua vaidade é um ídolo. A tua inteligência é um ídolo. A tua faculdade é um ídolo. O teu dinheiro no banco é um ídolo. A tua família é um ídolo. A tua posição social é um ídolo. Atenção com os vossos ídolos. Porque o único que verdadeiramente pode fazer uma diferença nas vossas vidas, o único que vai sustentar, sou eu, porque eu sou a rocha. Não quereis que eu derrube os vossos ídolos. Não quereis que eu derrube os vossos ídolos. Então vocês se vejam no deserto, para que no deserto eu vos possa tratar. Voltai enquanto é tempo. Ouvi a minha voz enquanto é tempo. Que ouça quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito clama às igrejas. Amados, o Senhor fala ainda da taça da sua ira. Porque muitos têm se perdido no caminho novamente por suas bocas. Conselhos que não são sábios, conselhos maliciosos que estão sendo dados, encaminhando os irmãos para uma estrada de perdição, tornando-se pedra de tropeço, a fim de ver o irmão cair em vergonha. Atentai, porque a este o Senhor dará do seu cálice, do cálice do vinho sem mistura, e da vergonha que foi tramada, ele mesmo beberá. O Senhor está nos trazendo para um alinhamento em santificação. O Senhor está nos buscando a cada um. E eu consigo sentir o fervor do Espírito Santo, o clamor do coração do Pai, que está buscando os seus filhos.
porque Jesus está chegando. E poucos, amados, poucos são aqueles que subirão no arrebatamento. Não é a primeira vez que eu falo isso nessa igreja. Não é a primeira vez que o Senhor fala isso às igrejas. Sem santidade não se poderá ver a Deus. Que nós voltemos os nossos olhos ao que verdadeiramente é importante segundo os princípios divinos. É o amor, são os frutos do Espírito. Onde estão os frutos do Espírito? Mansidão, longanimidade, benignidade, atos de justiça, de amor. Amar ao próximo, não como a ti mesmo. Jesus nos deu um novo mandamento. Amai ao próximo como Ele nos ama. Como foi louvado hoje que quando vejamos um irmão caído, porque a luta do Espírito contra a carne é constante. E todos nós fraquejamos dia após dia. Que tenhamos o amor e a compaixão de estender a mão. Porque poucos têm sido aqueles que têm estendido a mão para o irmão verdadeiramente. Poucos têm sido aqueles que têm se colocado na posição como santo. E santo não significa não ser tentado. Santo não significa eventualmente até não pecar. Porque Paulo dizia, e hoje foi lida essa palavra, acho que foi louvado isso. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este eu cometo. Mas sabe qual é a diferença de você pecar, estando na presença de Deus, em processo e buscando intensamente o processo de santificação, e pecar longe da presença? É que você não se incomoda mais por pecar. Aquele que tem o Espírito Santo, quando erra, o Espírito Santo, ele não te deixa na comodidade, ele não te deixa à vontade. Você não consegue ter paz enquanto não pede perdão. Você não consegue ter paz enquanto você não vai falar com o irmão. Você não consegue ter paz enquanto você não se redime de algum modo. Esse ainda tem uma chance. O Espírito Santo ainda está ali lutando. Mas ai daquele que se sente à vontade nos seus pecados. E sabe onde nós mais pecamos? Na nossa mente. É ali em que tramamos e programamos e deixamos a nossa imaginação fluir. E quão perigosa é a nossa imaginação. Tomemos cuidado com as nossas imaginações, com aquilo que temos sonhado, imaginado, desejado. Satanás, quando tentou a Eva no jardim do Éden, ele mostrou o fruto proibido, que gostam de dizer que era uma maçã, mas não era uma maçã. E quando aquela serpente tomada por Satanás falou com Eva, ela disse: vê, não te parece apetitoso? Satanás chama a atenção ao pecado pelos nossos olhos. Ali ele desperta a nossa cobiça. Ali ele desperta o nosso desejo. Mas Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, arranca-a fora. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os fora. É melhor que você entre no reino dos céus sem uma mão e sem um olho, do que completo para queimar no inferno. E amados, aquele que não estiver na presença do Senhor, é para lá que ele vai. É para lá que ele vai, porque só existem dois caminhos. É o caminho do céu com Jesus. É a estrada estreita, é a porta estreita, é a santificação, é a renúncia. E tem a porta larga. Na porta larga,
eu vou lhes dizer uma coisa. Quem passa a mão na cabeça, quem nos apoia nos nossos erros não é Jesus, é Satanás. Se você não se sente confrontado no seu pecado, mas se sente confortado e justificado, não é Deus que está falando com você. Não é. Então tome cuidado, faça atenção. O nosso Deus nessa noite, desde a tarde quando o Senhor trouxe essa palavra, eu estou com o queimor no coração do Espírito Santo. É como se fosse a urgência do Espírito. Sabe quando você ama muito alguém e você quer chacoalhar ela, para que ela acorde, para que ela desperte? Assim é o Espírito Santo conosco nessa noite. Assim tem sido o Espírito Santo a cada vez que ele bota para pregar. Ele está tentando chacoalhar a sua igreja. Acorda, porque eu estou chegando e eu não quero perder nenhum. Eu vos quero para mim. Eu vos quero levar. Eu vos quero tomar como uma galinha que estende as suas asas por sobre os pintinhos. Eu lembro da oração de Jesus quando chegou às portas de Jerusalém, quando estava para ser preso naquela última Páscoa. Ah, se tu soubesses o quanto eu quis, o quanto eu desejei te proteger, o quanto eu desejei te tomar para mim. E eis que eu mandei os meus profetas, e tu calastes a cada um, e não quisestes ouvir. E eis que agora é chegado o tempo de juízo, e perecerás, e perecerás, e perecerás. Porque depois que a porta da graça for fechada, será muito difícil. Muito difícil. Porque então a salvação precisará ser merecida. Precisará ser buscada. Isso debaixo de um momento de intenso sofrimento, que é o juízo de Deus nessa terra. Não queiram passar por isso, amados. O Senhor me mostrou em sonho um pouco do que está por vir. Não queiram passar por isso. Não desejem. Nem ao menos ver em sonho. Porque o sofrimento é muito grande. Não desejem. Se o Senhor está colocando muito forte no meu coração. Se alguém se sentiu tocado por essa palavra nessa noite e deseja vir aqui à frente, se colocar na presença do Senhor, numa renovação de aliança, num alinhamento, numa entrega, num pedido de perdão, é entre você e Ele. Se você quiser fazer isso, vem aqui à frente, porque eu vou orar com você. E eu vou começar orando por mim mesma. Porque enquanto eu estava sentada nessa cadeira, ouvindo os louvores de adoração, só me vinha o grito ao Espírito: perdão, Jesus. Perdão, Senhor, por todas as vezes em que eu te busquei somente pelas minhas necessidades carnais, pelas minhas necessidades materiais. Perdão por todas as vezes que eu deixei de te buscar pela tua presença. Porque eu inverti a importância. Eu inverti a prioridade. Perdão, Jesus, por todas as vezes em que eu não quis te ouvir. Perdão, Senhor, por todas as vezes que me fiz cômoda na minha casa. Por todas as vezes que deixei de cumprir o ID. Por todas as vezes que deixei de dar uma palavra para um irmão que estava necessitado, que estava sentado do meu lado. Porque eu olhei e pensei, eu não sei o que dizer, eu não tenho que saber o que dizer. Essa semana o Senhor estava falando comigo, não sabe o que dizer? Basta dizer que Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama.
Porque o falar, o semear é nosso, mas quem dá o crescimento é o Espírito. O id, ele se torna pesado quando nós tentamos fazer o papel do Espírito Santo. O crescimento da semente, quem dá é o Espírito. Uma única frase e uma vida poderá ser salva. E o Senhor está me perguntando quantas vidas tu já não deixou de salvar. Simplesmente porque por causa da tua covardia, tu não teve coragem de abrir a boca. Porque pensou, é um desconhecido. Mas aquele desconhecido só estava precisando ouvir: Jesus te ama. Porque se eu estou aqui hoje, é porque alguém lá atrás me disse: Jesus te ama. E o crescimento da semente, quem deu foi o Espírito Santo. Então que possamos lembrar disso na noite de hoje. Que possamos guardar essas palavras do Senhor nas nossas mentes, nos nossos corações. E levar conosco todo o amor que Ele tem por nós. Amém? Que Jesus nos abençoe. Que Ele tenha conversado com cada um de vocês, porque Ele muito falou comigo. Ele muito falou comigo. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra nos leva a ser tomada por um temor e tremor. Temor e tremor. Meu Deus, como Deus nos ama, né? Então fica assim uma reflexão nessa noite. Ainda dá tempo você vir aqui na frente, eu vou passar para o pastor Edgar. Ainda dá tempo para você nessa noite se reconciliar com o Senhor. Viver o alinhamento que Ele está te proporcionando nessa noite. Aleluia. Você que acompanha, né? Dentro do seu lar também. Mas ainda que você não faça aqui, ao chegar em casa, não esqueça o que Deus ministrou nessa noite, não. Vai lá no teu secreto, fala com o Pai. Não deixe passar, não. Porque Jesus nos ama muito, muito. E se a gente olhar para os profetas, se a gente olhar para a vida de Jeremias, por cada profeta, eles não eram aceitos, bem aceitos. Vocês sabem, né? Porque eles falavam a verdade. Eles não passavam a mão na cabeça de ninguém. Eles falavam verdadeiramente aquilo que Deus ordenava. Não é à toa que, se você for olhar a história, os mártires, está lá. Isaías foi cerrado ao meio. Pedro não se achou digno. Morreu morte de cruz, de cabeça para baixo. Não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus, né? Então, tudo isso aí, gente, é para a gente fazer uma reflexão de como está a nossa vida agora. E como foi falado, se o Senhor nessa noite pedir a nossa alma, será que nós estamos preparados para subir?